Muito bem, gente. Mais um aparelhinho que eu fiz, que eu já dei a dica em outros vídeos aí. Aliás, se você é novo aqui no canal, temos que agradecer aí o canal WR Kits, que fez uma baita propaganda pra gente, para outros canais muito bons também. Então tem bastante gente nova aí. O nosso canal é dedicado à eletrônica antiga, eletrônica válvula, rádio a válvula, amplificador valvulado. E aí eu já deixo muito claro, eu não sou da música, eu não sou dos pedais de efeito, não entendo nada disso, infelizmente. Mas o que eu trouxe nesse vídeo aqui para você hoje é o seguinte, eu tenho esse gerador de funções muito bom, ele tem 2 canais, canal A e canal B, canal 1 e canal 2, alguma coisa assim. E eu tenho 2 frequências diferentes. Eu comprei ele porque tem essa função sweep aqui. O que é a função sweep? A função varredura. Eu determino uma frequência pequena, uma frequência grande, e ele corre da frequência pequena para a frequência grande num intervalo de tempo que eu defino. Então ele vai de um mínimo até um máximo. Isso é muito interessante, por exemplo, quando a gente está testando performance, resposta de frequência de um amplificador, por exemplo. Muito legal. Só que esse aparelho meu não tem modulação nem de AM nem de FM, e eu preciso disso. Então aqui ao lado não aparece nessa imagem, mas esse aparelho aqui do lado é um gerador de RF. Valvulado, muito antigo, já tem seus defeitinhos, eu preciso mexer nele. E esse é um motivo de eu ter feito um misturador. Porque se eu misturar uma frequência muito alta com uma frequência muito baixa, eu acabo tendo modulação em AM. E na maioria das vezes basta para os trabalhos que eu faço aqui. Uma radiofrequência modulada em AM. O FM acaba funcionando, não fica assim 100% FM, né, ao pé da letra, mas acaba funcionando, o rádio acaba aceitando a mistura de 2 frequências como se fosse um FM. Tá? Não é FM, mas ele acaba, digamos assim, ele aceita. Então esse foi um motivo para eu fazer o misturador. Misturador de 2 entradas para uma saída. O outro motivo é o seguinte, o circuito a válvula, na imensa maioria dos casos, trabalha com uma tensão muito alta. Muito alta para um gerador de RF, um gerador de funções moderno. E esse meu eu já queimei uma vez, mesmo instalando um capacitor em série com a ponta de prova, um capacitor bem pequeno para isolar a alta tensão da válvula do sinal do gerador de RF. Quando o capacitor carregou, queimou o transistor de saída do gerador. Então eu resolvi montar essa caixinha aqui, tem aqui como inspiração para você fazer melhor, né? Eu tentei fazer ela o menor possível. Tem 2 transformadores aqui, eu já explico por quê. Tem os capacitores aqui de bloqueio da tensão contínua, um potenciômetro para o ajuste do nível, fusível, chave liga-desliga, as 2 entradas e uma saída. Caixinha fechada aqui, eu fiz alguns furinhos porque a válvula, né, precisa, isso aqui vai esquentar muito, uma caixinha plástica ainda vai amolecer, né? Então eu fiz alguns furos a mais na lateral e em cima para a circulação do ar. Veja, não é para você tomar isso aqui como modelo final, tá? É uma inspiração. Depois que está pronto, a gente pode criticar, falar assim, daria para ter melhorado aqui, feito de outro jeito, uma caixa mais alta, uma caixa mais larga, uma caixa diferente. Daria para fazer de outra maneira, né? Mas depois que está pronto, a gente tem como criticar. Antes disso, não tem, a gente não tem um parâmetro, né?
Então eu estou te dando uma ideia para você ver os prós e os contras e fazer aí do seu jeito, um jeito bom que funcione para você. Então está aí a caixinha, que ainda sem o botão, né, do potenciômetro, o knob, ou knob, como é falado aqui no Brasil. E esse é o circuito. Mais um vídeo para quem gosta de análise de circuitos. Eu tirei esse circuito aqui do datasheet. Vim aqui no frank.pocnet.net. Aí vim aqui em cima e procurei pelo número 6, porque eu usei uma 6B6. E aí busquei aqui embaixo. O legal da 6B6 aqui dele é que ele tem o datasheet simples da válvula tradicional, aquele datasheet que a gente tem. Para quem está acostumado a pegar datasheet, né? Está habituado aqui, tem as informações da peça, filamento, tensões máximas, capacitâncias. Alguns datasheets dão sugestão de circuito, no caso esse aqui não dá. Mas tem um aqui que é muito mais que um datasheet, é um verdadeiro catálogo de aplicação da 6B6, da Brimar ou Brymer, não sei como é em inglês, então creio que seja Brymer. Me corrija aí, por favor, tá? Eu acho que é Brymer. E tem todo um roteiro de aplicação para essa peça, detalhes, dicas, as curvas características com coisas diferentes, né? Coisas mais outras medições feitas com ela. E depois diversas sugestões de circuito, como esse aqui é o primeiro, esse circuito aqui, que é Primeiro, o que é a 6B6? 6B6 é uma héptodo, 7 eletrodos, também chamada de pentagrid, por conta de suas 5 grades. Ela nasceu para ser osciladora e misturadora em circuitos de rádio. A entrada do rádio, onde eu tenho a entrada da radiofrequência pela antena e o oscilador local trabalham juntos nessa válvula sozinha e gera a frequência intermediária. E aí esse datasheet dá diversas sugestões, inclusive aqui um oscilador separado do misturador, aqui um oscilador e misturador tudo junto na mesma válvula, eles chamam aqui de válvula autoexcitada, inclusive aqui para VHF, se você gosta quer explorar o VHF, que é complicado, já adianta, é complicado. Qualquer curva de fio é indutor. Qualquer fio um perto do outro é capacitor. Então é muito crítica a posição de montagem. A forma como montar é crítica. E aqui nesse caso é um oscilador e misturador para a faixa de FM, de 88 a 108 MHz. Inclusive valores de componentes se você quer se aventurar a fazer. Depois aqui tem uma entrada de rádio com 3 faixas, ondas longas, médias e curtas, com os valores de componente, inclusive montagem das bobinas, para quem gosta. Tudo aqui, muito interessante. E o que eu aproveitei foi esse circuito aqui, como misturador de áudio. E tudo bem para ela. Ela é uma válvula, ela aceita qualquer coisa. Inclusive aceita áudio ao invés de radiofrequência. E aí eu pensei nesse circuito aqui. Inclusive ele fala que os ganhos que vão ter com esses valores sugeridos de componente. E eu peguei praticamente esse circuito aqui, praticamente do jeito que está, com o resistor de 100K, e montei o projeto. Onde tem as 2 entradas, para quem não sabe, uma pentagrid, uma válvula de 5 grades. Claro que depende
da tecnologia, não bem tecnologia, mas da estrutura interna dela, de como o fabricante pensou na válvula. Geralmente a primeira grade é uma entrada e a terceira grade é uma entrada. Ou seja, essa válvula tem duas entradas. Se você entende do transistor, é como se eu tivesse um transistor de duas bases, onde eu pudesse colocar sinais diferentes em cada uma dessas duas bases do transistor e esses sinais diferentes manipulassem a corrente de coletor dessa peça única. Quer dizer, a soma o resultado das duas entradas dá uma saída só. E é exatamente isso que é a proposta desse circuito. Eu tenho uma entrada por aqui, na grade 1, a grade de controle, a grade que normalmente é a entrada do oscilador, que tem ganho maior nesse projeto. Não nesse projeto desses componentes eletrônicos, mas no projeto da válvula. A grade 1 tem ganho mais alto. E a grade 3, que normalmente é a entrada de radiofrequência, que tem um ganho um pouco mais baixo. Inclusive, ele especifica aqui que as duas entradas têm ganhos diferentes para valores de resistor de anodo diferente. Então, se o resistor de anodo for de 100K, eu tenho ganho no circuito da grade 1, que é esse aqui, cadê? Input 2, esse aqui mesmo. Input 2, ganho 36. E o input 1, que é a grade 3, eu ganho 11. E com essas condições temos essas tensões de saída máxima, se for alimentado com 250 volts. Certo? Então eu aproveitei esse circuito. Dá para montar circuitos de áudio, então, com a 6B6, com a outra lá de 9 pinos, a ECH81, inclusive aquele rádio que eu gosto muito, que é o Dominante Telefunken, Dominante 5, se não me engano, é um dos da família Dominante, usa uma ECH81 como um circuito de expansor de áudio, que é o contrário do compressor, com a ECH81 trabalhando ativamente no expansor. Então, existem projetos um pouco exóticos com as misturadoras. E aqui um misturador de áudio é um caso. E foi isso que eu aproveitei, que eu fiz o meu circuito. Com isso, eu tenho o gerador de função acoplado aqui no circuito de grade, sem tensão nenhuma, sem nenhum risco para ele. E aqui a saída minha, onde eu vou colocar no aparelho que está em teste. E se de repente eu colocar sem querer lá uns 250 volts, 350 ou mais de tensão em algum ponto do circuito do aparelho, essa tensão o pico de conexão dessa tensão ultrapassa o capacitor, mas vai acabar caindo no anodo dessa válvula. E tudo bem, não tem problema para a válvula. E esse pico de tensão não chega até o gerador que está conectado nas entradas. Então eu protejo a saúde desse aparelho caro. E o circuito então é esse aqui. Veja que é praticamente igual. Eu só coloquei os valores para as frequências que eu desejava trabalhar. Calculei os capacitores aqui e fiz algumas pequenas alterações. Como é um gerador de função, eu posso colocar frequências muito baixas. Eu coloquei capacitores aqui com capacitâncias razoavelmente altas para colocar 20 Hz até menos e para que essas frequências saiam também. E coloquei capacitores com tensões mais altas também para suportar o aparelho que está do outro lado, né? Porque isso aqui é um elo de ligação entre o meu gerador de função e um rádio com defeito. Você entende, né? Então, eu coloquei componentes de tensão alta.
Vamos entender primeiro a fonte maluca que eu montei aqui. Veja, peças que eu tinha na bancada. Eu poderia ter pedido para construir, poderia ter pedido para fabricar um transformador com um filamento de 6,3 volts para um secundário de 6,3 para o aquecimento e outro secundário com 150 volts, não precisa nem mais do que isso. Para isso daqui não precisa de tensão muito alta. Um outro secundário com 150 volts para a alta tensão desse circuito. Se eu não tivesse nenhum, eu ia mandar fazer. Mas o que eu tinha na minha mão? Eu tinha um transformador de 6 volts, 1 ampere. Esse transformador aqui. Esse aqui, 6 volts, 1 ampere. E tinha um transformador de sucata de alguma coisa. Que é 127 entrada, 10 volts saída. E eu acabei fazendo o quê? Esse transformador de 127 volts para 6, 1 ampere, eu coloquei a derivação central para a terra e uma derivação, um lado do filamento, fazendo 6 volts, um lado do secundário. Estou confundindo secundário com filamento. Um lado do secundário, que tem 6 volts, para o filamento de 6,3 da válvula, e ótimo, funciona lindamente. Aquecimento. O outro lado, veja bem, eu poderia ter mandado fabricar um transformador, e aí eu teria um só. Mas eu não mandei fabricar, eu peguei peça de sucata, o que eu tinha aqui. O que eu tinha de sobra de material. Então eu coloquei um transformador de entrada 127 para 6 1 ampere, ligado esse lado de 6 volts no secundário do outro transformador que é de 10, não é exatamente 6. Se fosse 6 seria até melhor, mas eu não tinha um outro de 6. Eu tinha um de 10. Então, como consequência, saiu aqui pouco mais de 60 volts. Aqui com as perdas, todas as perdas que tem, saíram 64 volts no primário invertido desse transformador. Veja, eu peguei um transformador e liguei o lado 127 realmente no 127 volts da minha bancada. O secundário 6 volts eu coloquei metade para o filamento e a outra metade eu liguei no secundário do outro transformador. Então, secundário com secundário. Então, aqui é primário, aqui é secundário desse transformador. Desse outro aqui é primário, aqui é secundário e aqui é o segundo. Eu liguei ao contrário. Por quê? Eu preciso de uma tensão mais alta. Poderia pegar direto 127? Não. Eu não quero tomar choque do outro lado. Eu quero isolado. Eu quero proteção. Segurança em primeiro lugar. Eu não quero pegar o 127 aqui e jogar o 127 como fonte aqui, fazer um rabo quente. Meio que rabo quente, né? Retificar direto a rede elétrica e colocar aqui. Poderia em outros circuitos? Poderia. Mas em um instrumento de bancada, não. Aí não. Aí dá muita chance para o azar. Então, por isso eu fiz essa jogada. Aí, saiu 64 volts aqui. Esse circuito é um dobrador de tensão. Como é que funciona? Quando o ciclo é positivo embaixo e negativo em cima, o ciclo da senoide, estamos falando da primeira metade aqui, ó. Então, negativo em cima, positivo embaixo. O positivo carrega esse capacitor e ele acaba ficando com essa polaridade, certo? Fica com essa polaridade. No semiciclo seguinte, o transformador fica aqui mais e aqui menos. E agora eu tenho o transformador com a tensão somada ao capacitor. Então tem 64 do transformador e mais 64
carregado nesse capacitor, o que vai dar, tirando as perdas aí, uns 120 volts, aproximadamente, uns 120 volts aqui na saída dessa fonte. Inclusive tem vídeo antigo aí falando desse dobrador de tensão. Dobrei a tensão, 120 volts, tranquilo, ótimo, não preciso mais do que isso. Esse 120 volts entra aqui na válvula. E aí é o circuito sugerido pelo datasheet. O resistor de anodo, o resistor de catodo. Esses dois resistores, e junto com esse capacitor, fazem a polarização. Deixa eu apagar aqui e desenhar de novo. Então, esse trio aqui, os dois resistores do capacitor, fazem a polarização das grades de blindagem, que são as grades 2 e 4. As duas grades de blindagem dessa válvula. Como ela é uma pentagrid, grade 1 é entrada, grade 2 é blindagem, grade 3 é entrada, grade 4 é blindagem, grade 5 é supressora. Supressora da emissão secundária. Tá? Então as entradas são esses dois aqui e esses dois são interligados internamente, são as duas blindagens para isolar uma entrada da outra, quebrar a capacitância, isolar uma entrada da outra, e aqui quebrar a capacitância, isolar a segunda entrada da blindagem. E aí eu coloquei e tirei coisa. Era para ter um capacitor de desacoplamento aqui. Esse capacitor de desacoplamento aumenta o ganho da válvula, porque diminui a variação da tensão de catodo. Mas eu tirei porque eu queria ter um ponto de retirada aqui de sinal de baixa impedância. Tensão baixa. Tensão baixa e corrente um pouco mais alta, porque está no circuito de catodo. Circuito de catodo, a corrente é uma só. Bem da verdade, a corrente é uma só, né? A corrente que circula aqui é uma só. Tá, desvia um pouquinho ali para a blindagem, mas resumidamente a corrente é uma só que circula aqui, tá? Sentido convencional da corrente, tá bom, gente? Eu sei que a corrente é do negativo para o positivo. Mas falando sentido convencional, isso aqui é uma corrente só. Só que aqui eu tenho um resistor baixo, a tensão aqui é baixa. E aqui eu tenho um resistor alto e aqui a variação de tensão é muito maior. Então, para ter essas duas possibilidades, uma tensão baixinha, com um resistor baixo, que é mais firme com a corrente, e aqui uma tensão bem mais alta, uma variação bem maior, com um resistor alto, onde é mais frouxo, vamos dizer. Se eu colocar um circuito mais pesado aqui, um circuito com resistência baixa, essa tensão vai tender a cair. Traduzindo, para quem gosta, aqui é alta impedância, aqui é baixa impedância. Por isso até que esse capacitor é de 47 micro, porque a impedância é mais baixa, ele está junto com o capacitor baixo. E esse capacitor é de 680 nano, porque está no setor de alta impedância. Saiu dos capacitores, pegando do anodo ou do catodo da válvula, vai para o potenciômetro de 100K, sai do potenciômetro, capacitor de novo. Por que capacitores duas vezes? Bom, esse capacitor aqui é para não deixar a tensão contínua de polarização da válvula descer pelo resistor aqui e deteriorar o ganho dela. Vai puxar para baixo. Vai derrubar o ganho da válvula. E aqui também. Apesar que aqui quase nada, né? Porque aqui 680 ohms para 100K não é nada. Mas aqui 100K com 100K é metade. Então eu iria deteriorar o ganho da válvula, criando um dreno de corrente contínua aqui, brigando em paralelo com a corrente que circula pela própria válvula. Para evitar isso, um capacitor. A alternada passa, a contínua não. E aqui o capacitor também, porque como eu disse, é um aparelho de teste, eu vou colocar isso aqui de repente numa grade de válvula, que a princípio não tem tensão nenhuma, não são todos os circuitos que não tem tensão em grade de válvula, mas
Muitos têm também, principalmente em radiofrequência. Tem uma coisa que chama controle automático de ganho, e lá tem uma tensão. Por exemplo, saída de amplificador geralmente tem uma polarização negativa forte, uma tensão razoavelmente alta negativa. Eu posso estar fazendo um teste, não colocando na grade de uma válvula, mas colocando no anodo dela. E aí, conforme o circuito. Pode ser abaixo de 100 volts, pode ser acima de 250 volts, dependendo do circuito. Então, este capacitor bloqueia a tensão contínua para ela não ir para a Terra via potenciômetro e assim queimar o potenciômetro. Dependendo da posição onde ele está aqui, se estiver em uma resistência baixa, ele queima mesmo. Não tem perdão. A tensão contínua vai fluir aqui, vai queimar o resistor. Por isso também eu coloquei os valores de capacitor mais exagerados, porque eu tenho o meu sinal alternado. Ele tem que passar por um capacitor, o resistor, a resistência do potenciômetro e mais um capacitor. Então eu perco bastante. Eu acabo atenuando o sinal de saída. Então, para evitar assim uma grande atenuação, eu exagerei nos valores aí de capacitor. Basicamente é isso. Comportamento, então, tanto da entrada da grade 3 como da grade 1 é o mesmo. Se eu injetar um sinal na grade 1, esse sinal vai sair no anodo amplificado, vai sair aqui. Vai sair aqui. E com atenuação aí onde eu quiser. Se eu entrar com o sinal aqui na grade 3, eu vou ter uma saída na grade no anodo, eu vou ter uma saída aqui. Se eu injetar sinal nos dois ao mesmo tempo, a válvula mistura e eu vou ter um resultado. Se eu injetar uma frequência muito alta, por exemplo, 445 ou 455 kHz, que é a frequência intermediária, e injetar aqui 440 Hz, que se não me engano é a nota Lá. Acho que é a nota Lá. Como resultado aqui na frente eu vou ter uma frequência muito alta misturada com uma frequência baixa, ou seja, eu tenho modulação e amplitude. Porcamente desenhado seria isso, né? Frequência baixa modulando a frequência alta. E aí eu vou ali no gerador de função e ajusto os níveis de tensão que eu quero. Eu não coloquei potenciômetros aqui na entrada, uma porque a caixa é muito pequena e outra porque não é necessário, né? O gerador de funções já tem ali os seus botões para ajuste de nível de tensão de saída. Então eu ajusto pelo gerador, misturo, ou simplesmente uso uma entrada e não uso a outra para fazer a correta isolação. Certo? Dá para você se inspirar com isso para fazer um pequeno transmissor de AM, já fiz também. Injetei aqui, fiz um oscilador com um pouco mais que 1 MHz e áudio numa entrada e áudio na outra entrada. Coloquei uma bobina aqui, uma bobininha com um capacitorzinho sintonizado e pronto, saiu um transmissor de AM ali. Transmitiu ali coisa de uns 20 metros, mas transmitiu. Transmissor de AM. Dá para você fazer, não sei, quem sabe, talvez um pedal de efeito. Como eu disse, eu não sou da música. De repente você coloca aqui numa entrada a guitarra e na outra entrada a frequência do trêmulo, talvez, para ter a modulação aqui na saída. Talvez, quem sabe. Enfim, imaginação, fique à vontade com a sua imaginação. Ou faça um instrumento de bancada igual eu fiz aí com uma 6B6, tá bom? Então é isso. Vou deixar passando aí uns trechinhos de vídeo de eu construindo ele de uma forma
totalmente artesanal, de baixo custo. Está funcionando, já estou usando ele. Até para você ver, né, de repente uma sugestão de ver de como eu fiz e fazer parecido ou fazer totalmente diferente. Não se esqueça, então, nós temos os 2 cursos, Eletrônica Válvula e Rádio a Válvula, os links na descrição aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário. E, inclusive, veja lá que tem um cupom de desconto. Digita o código lá do cupom de desconto para você adquirir o curso de rádio. Esse cupom de desconto só para o curso de rádio. Curso de eletrônica. Eu nunca subi o preço, então já está na promoção, porque é desde 2020. Já está na promoção, porque nunca teve atualização da inflação. O curso de rádio está na promoção. E se você comprar os 2 cursos, tem 20% de desconto no link separado lá do combo. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gosta da análise de circuitos, eu acho que no próximo vídeo vai ter rádio funcionando. Tem um aí na bancada que falta muito pouco para ficar pronto, então talvez saia um vídeo dele, tá? E estou mexendo de novo na TV. A TV Philips. Vamos ter novidades com ela também. Um abraço y hasta la próxima. Poco a poco llegamos al final de nuestro recorrido por la ciudad. En breve llegaremos a la estación central con enlace a la metro, al tren rápido y autobuses públicos, así como a los trenes regionales y de larga distancia. Ahí también se encuentra nuestra estación primaria. Ahí tiene la posibilidad de subir a otros recorridos. Si tiene preguntas, por favor diríjase a nuestro personal. Ahora ya tienen una idea general, pero por supuesto aún existen muchas más cosas dignas de ver en Múnich. Vaya a visitar el Palacio Nymphenburg, Parque Olímpico, Schwabing, al Jardín Inglés. Que lo pase bien. Esto se lo desea el equipo de Yellow Cup Sightseeing. Hasta pronto. Hope that they're listening. Está terminando, tá só. Hope that they're downstairs. Karlstadt. But they didn't get to go back to the hotel. Estamos perto de casa. Que a gente se escondeu da chuva ontem, né? A estação tá ali na frente já. Esse semáforo aí é do bonde. E se a gente fizer o outro passeio depois? Una advertencia a los pasajeros que han subido durante el recorrido. Aquí en la estación central es la parada regular del autobús. Para seguir el recorrido, les pedimos por favor que entren al siguiente autobús. En él sigue el recorrido. Por favor, tengan en cuenta la señalización del autobús en la entrada. Si tiene preguntas, por favor, pónganse en contacto con nuestro equipo.